Bom dia a todos. Para a apresentação da palestra com o tema Arquivos Permanentes e Memória Institucional, Conexões Pertinentes, compõe o dispositivo Sua Excelência, o senhor ministro José Roberto Freire Pimenta, membro da Comissão de Documentação do TST, que atuará como presidente da mesa, e o professor doutor André Porto Ancona Lopes, da Universidade de Brasília, UNB. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor ministro José Roberto Freire Pimenta. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Depois dessa brilhante conferência que antecedeu a essa palestra e que fez a devida contextualização do atual momento histórico por que passa a nossa Justiça do Trabalho, nesses momentos de pandemia, mas também de muitos e injustificados ataques a uma instituição que tão bons serviços tem prestado à sociedade brasileira nas últimas décadas. Isso veio demonstrar exatamente a oportunidade do evento que hoje estamos desenvolvendo, e agora vamos dar prosseguimento a esse nosso evento para tratar de um tema também igualmente relevante, de natureza mais técnica. Eu indago se o professor André Porto Ancona Lopes já está presente à nossa atividade. Sua câmera ainda está desativada. Não sei se já foi possível fazer o... pois não. Saúdo nosso caro professor André Porto Ancona Lopes, que vai fazer a sua palestra sobre arquivos permanentes e memória institucional, conexões pertinentes. É um tema importantíssimo, de natureza mais técnica, e vamos aproveitar a expertise do ilustre professor. Eu farei um breve resumo do seu amplo currículo, para que todos possam conhecer a sua experiência, tanto na história quanto na ciência da informação, e essa ligação em tempos como os atuais, em que cada vez mais adotamos os métodos e técnicas da informática para a disseminação da informação, é essencial que compreendamos como também nas ciências sociais, na história, no direito, esses mecanismos e essas técnicas possam ser utilizadas para maximizar a capacidade dessas ciências de trabalhar e organizar o conhecimento. É muito importante que compreendamos essa relação entre a técnica da ciência da informação e as nossas ciências sociais, tanto no direito quanto na história. Passo, desde logo, a apresentação do resumo do currículo do professor doutor André Porto Ancona Lopes, a quem eu dou as nossas boas-vindas, registro a nossa satisfação de contar com sua participação nesse nosso evento. O professor André Porto Ancona Lopes é doutor em História Social desde 2001, mestre em História Social desde 1994, licenciado em História em 1992, especialista em Organização de Arquivos desde 1990 e bacharel em História. Todos os títulos obtidos na Universidade de São Paulo, USP. É professor, atualmente, da nossa UNB, da Universidade de Brasília, onde se dedica à graduação em arquivologia e à pós-graduação, tanto nas áreas de mestrado quanto de doutorado, em ciência da informação. Também já atuou como professor visitante na Espanha e na Colômbia. Já publicou mais de 110 trabalhos completos. E, portanto, sem maior delonga, eu passo a palavra, tenho o prazer de passar a palavra ao professor doutor André Porto Ancona Lopes para a sua palestra. Bom dia a todos. O meu som está bem audível? Sim. Aqui, ótimo. Bom, agradeço a gentil apresentação.
É um orgulho muito grande poder fazer parte dessa jornada. E o que eu vou apresentar a vocês é uma abordagem de como a gente deve ter algum cuidado com o termo memória. O termo memória, geralmente, ele é vendido como qualquer coisa que se refere ao passado, que por isso deve ser importante. E eu vou tentar pontuar, explicando que a coisa não é bem assim, e vou trazer dois exemplos práticos do que é que eu estou falando, e acredito que sejam exemplos muito importantes, sobretudo nesse momento que o mundo passa, que é uma tentativa de vários setores de reconstrução do passado, de falseamento da história, o que algumas pessoas chamam de pós-verdade. E a memória acaba, por vezes, servindo a esse tipo de interesse. Tá? Então, vou tentar aqui ver se eu consigo compartilhar minha apresentação. Sou novo nessa plataforma, então peço um pouquinho de paciência. Se vê aqui, né? Se vê a tela minha? Sim? Acredito que seja sendo visto a apresentação, né? Eu tomei a liberdade de modificar ligeiramente o título, no sentido de que o subtítulo que está aí no programa são conexões pertinentes. E, na verdade, eu estou pontuando que arquivo e memória são coisas diferentes, mas são bem diferentes. Né? A primeira noção, aproveitando aí a minha formação em história, se a gente for aos gregos clássicos, a gente vai ver que a palavra arquivo deriva de arcaion, ou, para quem sabe falar grego com o devido sotaque, talvez a palavra seja um pouco distinta. Mas arcaion significa o lugar aonde se fica o arcon. E o arcon significaria um magistrado que deteria os documentos. Seria equivalente, aí vamos dizer, dadas todas as devidas proporções, ao STF. Né? São os magistrados que detêm as leis, o funcionamento da sociedade, os documentos que operam para que essa sociedade funcione devidamente. Né? Com o tempo, essa noção de arcon como lugar onde residia o magistrado, onde ficava o magistrado, perdão, não onde ficava, passa a significar os próprios documentos. E numa acepção mais moderna, lá para o século XVI, essa mesma palavra vai dar origem, na tradição ibérica, do que a gente chamaria de arca. Arca não é simplesmente aquela caixa que a gente viu nos filmes de pirata da nossa adolescência, da nossa infância, mas é aí um armário aonde se guardavam os documentos. Todas as normativas do século XVI trata, por exemplo, aqui na América, de cidades, de implantação de colônias, etc., sempre fala que existia uma pessoa responsável, no caso era o notário, por guardar todos esses documentos, e esses documentos deviam ser devidamente armazenados nessa arca. Então, arqueium, arcum, arca, e daí a gente tem a dimensão da palavra arquivo, vem daí. Né? Esse é um exemplo no Arquivo Municipal de Toledo, é um móvel do século XVI, que era onde se guardavam os documentos de arquivo. Por dentro, esse móvel é assim, né? Então, a gente pode entender que são os documentos vitais para que a sociedade funcione. São os documentos vitais aonde os direitos e os deveres acordados, os direitos e deveres que funcionam naquela sociedade, estão depositados sob a responsabilidade de uma pessoa responsável por isso. Essa acepção tradicional vai colocar os arquivos no âmago do funcionamento da sociedade. Essa função se refere tanto aos valores primários do documento, né,
que são os vitais para a atividade administrativa, o que a gente vai chamar de arquivo corrente ou arquivo de primeira idade, como para a garantia dos direitos que impactam o funcionamento da sociedade. São os documentos de prazo precaucional, de guarda precaucional, ou arquivo intermediário, ou segunda idade. Traduzindo isso de uma maneira mais ou menos didática, você pode dizer o seguinte: quando você vai comprar, por exemplo, um aparelho de televisão, você precisa de uma série de documentos para que você possa, por exemplo, fazer o financiamento, né? O RG, o Olerite, o que seja. Uma vez que está comprada a televisão, você vai guardar os documentos que comprovaram essa ação. Exemplo, a nota fiscal, a garantia, no caso que o aparelho quebra, etc. Você, quando compra a televisão, você não fala, eu quero que ela quebre para que eu possa usar a garantia. Não, você tem a garantia para o caso de que ocorra. Essa é a fase precaucional do documento. Os documentos que eles dizem os direitos, eles indicam o direito e eles estão ali para comprovar as ações ou, eventualmente, para que se tirem dúvidas se as ações foram feitas como se deveria fazer. Isso é muito comum nas políticas modernas de prestação de contas, quer dizer, não basta você ter a ação executada, mas você tem que ter todos os documentos que comprovam que aquela ação foi executada devidamente. Essa fase precaucional, né, já que eu falei do século XVI, ela também se referia aos documentos que resguardavam direitos de longa duração. Exemplo, propriedades, na época, títulos nobiliários. No nosso caso, os documentos trabalhistas que têm que ser preservados minimamente por até 99 anos, porque vai impactar em aposentadoria, direitos de herança, etc. Né? Essa noção de que esses documentos precaucionais podem ser documentos que devem perdurar por um tempo longo, vai dar a noção da arca de arquivo também de arcaico, no sentido que tem documentos que podem ter uma duração bastante longa. Então, essa noção de arcaico como documento antigo acaba dando uma certa pertinência lógica àquela noção equivocada de que o arquivo é um conjunto de papéis velhos, ou seja, arcaicos, e empoeirados. Na verdade, a noção tem uma certa lógica, mas a ideia de que o arcaico significa que não tem uso, não tem lógica. Essa noção do arquivo permanente, ela acaba surgindo, sobretudo a partir do século XIX, quando os documentos para os quais você não tem mais a necessidade da prova, a prova ele sempre existe, mesmo que a sua televisão tenha vencido o prazo de garantia, aquele documento da garantia ele continua indicando que essa prova, que esse direito existia. Ele não está mais em uso, não está mais vigente. Então, o arquivo permanente é quando não há a necessidade da prova. Então, da consecução da ação, eu tenho a prova de que a ação foi executada e eu tenho, num outro momento, a ideia de que eu não necessito mais a prova. Isso significa que o documento pode ser jogado fora? Em alguns casos, sim. Nos casos onde o documento serve aos interesses da sociedade, não. E esses interesses, sobretudo a partir do século XIX, se referem basicamente à ideia de você fazer uma narrativa histórica, de você usar esses documentos para tentar reconstruir os fatos como é que eles se deram. Esse conceito, e posteriormente, a partir do final do século XX, agora já no século XXI, existe essa noção de que esses documentos sirvam não apenas à história, mas aos interesses da sociedade como um todo. O próprio conceito de história, quando a gente pega no grego clássico, é uma única palavra. Algo que, em português, existia uma distinção até meados da década de 70 do século passado, que fazia uma distinção entre história e história. Ou seja, a história que faz a narrativa dos fatos e a história que te conta uma historinha, que é uma crônica, que é uma pequena narrativa. Essa distinção existe ainda na língua inglesa, que é o history, com H, e o story, com ST mudo. E há uma outra situação,
sobretudo a partir do século XIX, você tem uma história, entre aspas, oficial. O que é essa história oficial? Essa história que narra, olha, aconteceu tal coisa, o fulano de tal foi eleito não, alçou o seu poder, teve o rei, aconteceu isso. É a história dos grandes feitos. É a história, para quem é da minha geração, que a gente aprendia na escola. Não é uma história problematizada. Então, por essa história, a gente vai dizer, olha, em 1888 houve a abolição da escravidão, foi assinada a Lei Áurea, no outro ano houve a proclamação da República, é sempre aquela história vista pela casca dos grandes feitos políticos. E eu posso, por outro lado, ter uma história problema que vai dizer não apenas da abolição da escravidão, mas vai dizer a respeito do que era a opressão, do que era a instituição da escravidão, como é que se deu isso em termos de relação de trabalho, como é que isso reflete na construção de um modelo de sociedade desigual e assim por diante, que é a famosa história-problema. Essas duas noções, aí sobretudo em meados do século XX, elas são meio que convivem. Né? Hoje, essa história oficial ela perdeu muito espaço para a história-problema, e essa história-problema é aquela que é fundada, que ganha fôlego, não é que é fundada, né? Ela ganha fôlego na própria tradição dos análises, sobretudo a partir do primeiro quarto da primeira 1927, que se funda a revista deles, né? O primeiro quarto do século XX, e ela vai ganhando fôlego e, sobretudo, a partir do terceiro quarto do século XX, meados da década de 70, essa história oficial ela perde protagonismo entre os historiadores. Mas a sociedade, a ideia de você passar como um discurso oficial essa história dos grandes fatos e feitos, ela continua. Há uma outra acepção, uma distinção entre história com H minúsculo e história com H maiúsculo. Ou seja, a mesma relação que a gente teria entre número e matemática. A matemática estuda os números. A física estuda os elementos, a matéria e suas relações. Perdoem-me os físicos pela simplificação que é apenas didática. A história, como ciência, como conhecimento, estudaria a história com H minúsculo, que seriam esse conjunto desses fatos. Mas a grande questão é a gente pensar que essa história, qualquer uma dessas acepções, elas necessitam dos documentos. E esses documentos estão nos arquivos. Por que esses documentos estão nos arquivos? Porque eles representam o percurso natural das ações da sociedade. Você não escolhe que documento vai para o arquivo ou não vai para o arquivo. Você pode escolher que uso você vai dar a esse documento, ou que interpretação, ou se esse documento vai estar disponível para que seja interpretado ou não. Mas a entrada do documento no arquivo ela é um processo natural da própria ação da sociedade, da própria ação da administração. Nesses documentos administrativos, a gente tem como uso típico documento de primeira e segunda idade. É o arquivo de gestão ou é o próprio gestor da instituição. A partir do momento que você utiliza esses documentos para fazer uma narrativa oficial, basicamente você vai ter esse historiador ou esse cronista que vai usar documentos, sobretudo da segunda idade ou até da terceira idade, até você atingir o nível de uma história-problema que passa a ter como material básico os documentos de terceira idade, ou seja, os documentos que a gente chama hoje permanente. E esse percurso da história está ligado ao quê? Está ligado a essa noção do arquivo. O arquivo de terceira idade, até meados da década de 70, ele se chamava arquivo histórico, e essa terminologia, com essa ampliação da história, passa a ser posta em xeque, e hoje ninguém mais fala, né, modernamente, em arquivo histórico. Existem alguns, até porque já foram consolidados institucionalmente, mas o termo correto seria arquivo permanente, porque tem os documentos que servem não só à história, são documentos que devem perdurar o máximo de tempo que se possa e servem à história e a quaisquer outros interesses da sociedade. E é importante dizer também que esse historiador passa a enxergar a sociedade como um problema, né? Ele se vale agora não mais somente dos documentos de arquivo, mas de uma série de outros documentos, né? Desde
documentos arqueológicos que estão no arquivo, enquetes sociais, pesquisas sociológicas, observação direta para fatos mais recentes e assim por diante. Então, essa noção de arquivo ela é ampliada e se passa a pensar em arquivo permanente. No princípio dos anos 2000, você tem uma onda muito importante que impacta bastante como a gente trabalha as democracias, sobretudo na América Latina, que é a onda de acesso a informações, leis de transparência e assim por diante. Né? E aí passa a ser esse documento de arquivo, ou o arquivo como um todo, desde a primeira entidade, tido como objeto de interesse e de acesso livre ao cidadão em geral, salvo, obviamente, material classificado, etc. Né? Até aí eu não falei de memória, mas só para recapitular, ele tem uma ação administrativa, desse conjunto de ações eu posso ter um fato, desse conjunto de fatos eu posso ter ou problematizado ou não problematizado, um relato ou narrativo, uma história problema. Então eu tenho 4 dimensões no arquivo: o uso administrativo, a comprovação das ações que foram executadas, o apoio a essa interpretação dos fatos e a demanda geral da sociedade nesse aspecto de cidadania. Mas a grande questão é pensar, muito bem, e a memória? Onde é que estaria a memória nessa equação? Né? Voltando novamente aos gregos, aí está a árvore genealógica dos gregos, ela é bastante intricada, eu vou aumentar um pouco, sempre para que a gente possa ver. Antes de falar da memória, eu me perdi aqui na minha apresentação. As dimensões da ação indicam uma relação com o passado. Né? Não, aqui já voltando aqui aos gregos. Né? Quando a gente pensa na árvore dos gregos, a gente tem, no primeiro momento, o caos, que é a criação de tudo, as 4 entidades maiores, entre elas a Terra, Gaia, né? Daqui, o mouse aqui dá para ver, né? Gaia, a criação direta da Gaia, Uranus, que na verdade é interpretado como o céu, e dessa relação a gente tem os 12 titãs, né? Titãs masculino ou titanide feminino. E a que nos interessa é Mnemosyne, que é a titanide da memória. E outra questão interessante a gente pensar aqui, dentro dessa árvore genealógica, há um escalonamento por nível. Então, eu tenho a memória em nível direto, descendente da Terra, que liga ao início dos tempos, e abaixo da memória, eu tenho Zeus e os demais deuses. Aqui, Prometeu, que vai ser quem na tradição grega cria o homem, e da união de Zeus com a sua tia Mnemosyne, temos as 7 musas, entre elas Crio, a musa da história. Resumindo, aqui eu cortei a árvore, então a criação Gaia e Uranus, e aqui os titãs e titanides, que estão nesse nível, no segundo nível, né? Os deuses aqui, e aqui abaixo, tanto a humanidade quanto a história. Ou seja, a humanidade, eu estou pondo aqui para representar esse conjunto de ações, esses fatos humanos. Aqui estaria o universo da história, e aqui o universo dos fatos que vão dar instrumento para que se conte a história. Então, como a gente pode ver, a memória está num nível acima. Clio e a humanidade, nós somos primos de segundo grau, mas estamos no mesmo nível. Essa relação que a gente tem entre história, fatos e memória, ela é muito importante para que a gente pense, porque o lugar do arquivo está aqui na humanidade. São os fatos e o registro dos fatos. O lugar da história está na interpretação disso. E o lugar da memória está acima disso. Ou seja, a memória, ela não necessita que isso ocorra. A memória está num outro nível. A memória vai representar a ausência dessas coisas, a ausência do arquivo, a ausência dos fatos, a ausência da interpretação. Eu quero ver se agora sai bem, ou ontem saiu bem um vídeo que eu vou passar,
que essa relação não passa desapercebida, por exemplo, no filme O Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, onde ele coloca o seguinte: em algum momento os fatos foram esquecidos, a história foi esquecida. E tudo o que, com esse esquecimento, se cria memória. E a partir do momento que a memória é esquecida também, se passa ao nível do mito, o nível da lenda, ou seja, chegamos à proximidade do caos, onde os acontecimentos não têm mais nenhuma base com a realidade. O vídeo se ouve. Então, a partir do momento que a história não existe mais, é que se tem um espaço para a memória, e a partir do momento que nem a memória existe mais, você tem um espaço para a mitologia. Ou seja, a memória é a ausência da história, é a ausência dessa base. E esse termo da raiz da memória, que é mnesis, vale voltando ao grego outra vez, ela é composta, essa palavra anamnese, que é muito comum nas ciências médicas, significa o retorno à recordação. Então, não é apenas a memória, é a memória que se retorna, a memória que a cada momento tem que ser feita. Por que a memória a cada momento tem que ser feita? Porque é a recordação, mas essa recordação ela sempre tem que ser recriada. Ela é efêmera, ela não dura, ela não perdura. E a cada vez que você relembra, a cada vez que você exercita a memória, ela é diferente, porque ela parte do momento atual. Então, não existe uma memória que seja estática, que seja estável. E essa memória sempre é impactada pelo quanto você sabe, ou sobretudo pelo quanto você não sabe do presente, o quanto você não sabe das suas relações do passado, o quanto você não tem os documentos de arquivo, o quanto você não tem a história. Então, a memória ela surge como uma ferramenta para suprir a ausência da história. A fotografia ela tem um sentido muito importante para pensar a memória. O fotógrafo chileno Jorge Moreno, ele diz que quando ele lembra da sua infância, muitas coisas ficam ausentes. Quando isso ocorre, ou seja, naquele momento, não é sempre, ele volta a olhar as fotografias e aí tudo aparece de novo. E ele recupera, inclusive, sentidos, paisagens, cheiros. Então, a fotografia tem essa particularidade de desatar esses processos de memória, que, em última análise, são processos psíquicos. A questão que a gente coloca é que, com essa recomposição de lacunas, ela significa que eu tenho uma projeção pré-existente de uma narrativa. Eu tenho uma projeção pré-existente do que eu acho que era o passado, mas o que eu acho hoje que era o meu passado de antes. E o que a memória vai fazer? Ela vai ser a busca de pistas para encher, para fazer o recheio, para eu suprir essas lacunas. Então, a memória, em última análise, ela é a confirmação de uma projeção. Num contexto organizacional, que é isso que nos interessa, ou num órgão público, quem determina essa projeção? Geralmente, essa projeção vai vir da cabeça de um gestor, da cabeça de um Estado. Se a memória está intimamente ligada ao desejo de lembrar, a tapar as lacunas, que o Jorge Moreno, o fotógrafo, aponta, ela vai buscar nos documentos as pistas, os indícios, somente aqueles que se encaixem na projeção que já existe. É uma narrativa do passado que já está dada, já está estabelecida. Você já sabe como é que você quer compor essa narrativa e você busca só aquilo que corrobora isso. Ela fica, no nível pessoal, atrelada aos interesses da pessoa, os interesses psíquicos, né?
Mas pensando num processo institucional, esse nível não tem como ser diferente de um auto-marketing, mas um auto-marketing dizer, olha como a minha instituição sempre foi maravilhosa, e deixa de lado toda a problematização devida. A gente viu na palestra anterior como a ampliação das varas de trabalho, ela, em algum momento, era aquilo que foi denominado, entre aspas, da justicinha, em algum momento ela se modifica. Então, a minha pergunta é, nesse momento onde o palestrante que me antecedeu fala, a memória do trabalho era tida como a justicinha, as varas, a história do trabalho, a atuação das varas do trabalho eram tidas como a justicinha, uma memória feita naquele momento iria dar essa acepção? Obviamente que não. Obviamente que não, porque ia entrar num discurso político de que aquilo funcionava quando hoje se está fazendo a crítica daquele momento. Então, a memória, como interesse de um auto-marketing, ela não se justifica, porque essa função deveria ser, por exemplo, a função de uma assessoria de imprensa, nunca do arquivo, nunca de quem faz a gestão dos documentos. Essa questão fica um pouco mais delicada, né? Num contexto onde o gestor de um órgão, o gestor de uma autarquia, ele tem algumas relações com o governo. Sempre tem, isso faz parte do poder público. Então, uma memória institucional, em última análise, estaria criando uma narrativa do passado ancorada nos interesses de momento do governo, não nos interesses de Estado, algo mais estável. Vou dar dois exemplos disso, né? Um primeiro exemplo é o assassinato do cantor Vítor Jara no estado de Chile. Não se confunda o estado de Chile, que é uma espécie de ginásio municipal, com o Estádio Nacional do Chile, e o campo de Mauthausen, na Áustria. Foi até objeto de um filme que eu tenho severas críticas desse filme da Netflix, né? Mas não vem ao caso aqui. Nos dois casos, tem algumas semelhanças. Houve prisão, abuso, tortura, violação de direitos humanos e assassinato, né? Nos dois casos, houve o registro meticuloso dessa ação. Por que tem que haver o registro meticuloso da ação? E em Mauthausen passaram por lá 90 mil pessoas. Você não faz a organização de 90 mil pessoas no esquema de trabalho escravo, porque uma das justificativas de Mauthausen estar lá é que são as melhores pedreiras de granitos da Europa Central estão lá. E eles trabalhavam até a morte extraindo granito daquelas pedreiras, né? Então você tem que ter um registro meticuloso, sobretudo de quem está, quem não está, e quando essa pessoa deixa de estar, seja por morte, na maioria dos casos no campo de concentração, em muitos dos casos no Chile, seja por transferência, que vai para outro campo de concentração, ou no caso do Chile, ia para o estádio, aí sim para o Estádio Nacional, seja por liberação, em alguns casos no Chile, nunca num campo de concentração. Isso vem na sequência a eliminação do registro dessas ações. No momento em que deixa de ser interessante se manter esses registros. A partir do momento que você elimina esses registros, você não tem mais como recompor os fatos. Os próprios responsáveis, como não tem como recompor os fatos, eu vou mostrar para vocês aqui dois vídeos, né? Negam a presença, negam o conhecimento sequer de que eles sabiam que estavam lá, que eles em alguma vez estiveram por ali. E a construção de uma falsa memória institucional. Vocês podem dizer, mas a falsa memória institucional do campo de concentração foi rebatida. Foi rebatida. Mas essas pessoas estiveram no poder da Europa por 3, 4 anos. E durante esses 3, 4 anos representavam o Estado. E essa representação do Estado criou uma narrativa, uma memória de que as coisas não ocorriam daquela maneira. Parte dos prisioneiros dos campos de concentração eram utilizados pela indústria local, por fazendas na região. O filme A História de Mauthausen mostra isso. E aquelas pessoas responsáveis por se utilizar dessa mão de obra sabiam que eram presos, sabiam que eram prisioneiros de guerra, mas eram prisioneiros de guerra que, como adversários de guerra, não representavam mais nenhum perigo, porque eles mal conseguiam andar.
certamente essas pessoas que tomavam essa mão de obra não sabiam do nível de humilhação, do nível de desobediência às necessidades humanas que era perpetrado ali. Por quê? Porque existia um discurso, existia uma falsa memória construída dizendo que as coisas não eram tão assim. No caso do Chile, a falsa memória do Estado de que aquilo que ocorreu com Vitor Jara não ocorreu, que não houve execução nesse sentido no Estado do Chile, perdurou por 43 anos. A gente está falando de quase meio século. Não é uma coisa banal. Temos aqui, no caso do concentração, os registros, né? Então, o primeiro são 2 documentários que eu peguei, tem as referências aí sobre o fotógrafo, né, o Francisco Box, que ele teve a oportunidade de que a sua pena como trabalho forçado fosse trabalhar no arquivo fotográfico que fazia justamente o registro de quem estava ou não estava. E a gente vê na foto de cima, é outro registro, não é daquele campo de concentração, 2 cruzinhas que indicam que essas pessoas morreram, né? Ou morreram, foram assassinadas no campo de concentração. Se a gente pegar, no caso do Brasil, documentos que estão no Arquivo Nacional relacionados à própria investigação das forças de repressão na época da ditadura, você vai ver em alguns informes que aparece o nome das pessoas também com uma cruzinha, indicando que as pessoas não estão mais vivas, né? E no caso aqui na foto da esquerda embaixo, a gente vê que está grifado, tem uma linha, né, que está dizendo essa pessoa não está, foi morta, foi assassinada, né? E na foto de baixo, o próprio registro que era feito, sistemático, com plaquinha, com número, com o nome da pessoa. Então, existe um trabalho de identificação. Nesses campos, sem esse trabalho, essa coisa não funcionaria. No caso do Chile, esses documentos ou foram eliminados ou se perderam, enfim, eles não estão. E no caso do campo de concentração, se tentou eliminar tudo, mas essas fotos são as fotos que provam justamente por essa relação das ações com os fatos, com os registros dos fatos, que elas provam a consecução desses fatos. E, a partir daí, a ação da sociedade, a ação da história, de interpretar esses fatos, não como uma projeção, no caso da memória, mas de interpretar esses fatos com base nos documentos que são frutos da própria ação. O vídeo da esquerda é o depoimento no julgamento de Nuremberg do grande responsável por todos os campos de concentração na Alemanha, no período nazista, não só na Alemanha, e ele é perguntado, eu não consegui fazer as legendas, peço desculpa, ele é perguntado se ele deu a ordem, se ele tem conhecimento do que ocorria lá, e ele vai simplesmente dizer que não sabia de nada, que ele não esteve lá. E o segundo vídeo é o depoimento do tenente Barretos, que foi condenado em 2016 como assassino do Vitor Jara no estádio do Chile. O Vitor Jara tomou 44 tiros, né? Você imagina matar alguém com um tiro já seria suficiente, mas com 44. E ele diz que ele nunca esteve no estádio do Chile, que ele não sabia o que acontecia lá e que, inclusive, o regimento dele, que talvez pudesse ter estado lá, ele não tinha conhecimento. Como é que um tenente não tem conhecimento no momento do golpe, aonde que o seu regimento está? O golpe foi desatado no Chile em 11 de setembro de 73, e nesse momento, dia 12, já prendem uma série de pessoas ligadas à Universidade do Chile, que está perto desse estádio, esse ginásio, ficam lá, e no dia 15, Vitor Jara é assassinado. Então, ou seja, ele disse que não estava, ele não sabe. É como eu disse a vocês. A ação de memória, ela pode ter um outro significado, ela pode ser uma ação afirmativa, uma ação de recomposição de direitos, mas sempre pensando que a memória ela é fundada na negação da história. No caso do Chile, você tem uma ação de reconstrução de direitos, por exemplo, na arquibancada do Estádio do Chile tem essa cadeira que está em branco.
Essa cadeira branca significa o último lugar que o Vitor Hara esteve com vida ali, quando estavam todos os presos amontoados, ele estava sentado nessa cadeira. Quando ele foi reconhecido, foi tirado de lá, foi espancado e depois assassinado. Então, como uma homenagem. No Estádio Nacional do Chile, aonde concentrou toda a triagem dos presos, inclusive tem um filme recente sobre a colônia de Dignidade, que também era um centro de tortura, do Estádio Nacional eles eram distribuídos pelo Chile. Foi deixado um espaço de memória testemunho, que são as arquibancadas do estádio, como elas eram em 73. Vocês podem ver, os assentos são de madeiras e esse espaço está cercado com acrílico, na foto da esquerda pode-se ver, ou com acrílico ou com vidro, né? E deixa o espaço testemunho da memória. Então, aqui não se trata de recomposição do passado, mas de deixar uma pista que, obviamente, ela representa uma interpretação política. Mas, nesse caso, é uma memória construída socialmente a partir da interpretação da história, não da ausência. E no caso do Chile, o que ocorre? Não haviam os documentos, os registros se perderam. A ideia de uma memória baseada somente em depoimentos não se servia. Foi preciso que, voltando àquela metáfora com os deuses, com a Titaníade, etc., que tivesse que sair dos domínios de Mimosine, a realidade tivesse que baixar de nível, sair do nível titânico e voltar ao nível mortal. Os depoimentos, essas memórias das pessoas que presenciaram a repressão no estado de Chile foram convertidas através de depoimentos em documentos. Ou seja, você tem um processo inverso, você transformou a memória em documentos. E o conjunto desses testemunhos, como documentos, embasaram o processo que condenou em 2016 o então tenente, o ex-tenente, na verdade, Barrientos. No caso do julgamento de Nuremberg, existe uma prova cabal, que são as próprias fotografias do campo de concentração, e aqui a sequência, são 20 segundos, daquela inquirição que faz o Tribunal de Nuremberg, onde o cara fala, eu não tive conhecimento, eu não sabia de nada, eu nunca estive lá, e ele é defrontado com uma foto onde ele está em visita oficial no campo, junto com o próprio Himmler, né, do altíssimo escalão. Vamos ver. Aí está. Então, no caso de uma confrontação da narrativa ou da memória com os fatos arquivísticos, a relação é direta. A relação é direta, ao contrário do que aconteceu no caso chileno, que se demorou, a gente pode dizer, tá bom, durante a ditadura não, mas a partir do fim da ditadura, tardou como quase 2 décadas para que fossem reestabelecidas as verdades dos fatos. O ponto central aí é que se deve sempre ter a relação com o real, com o que ocorreu. E essa relação não é interpretativa. Ela tem que ser resultado daquelas ações que foram executadas e do registro automático dessas ações que está no arquivo. E isso tem que estar disponível. A memória, em síntese, ela está além dos fatos. A memória, a medida dos fatos é dada pelo arquivo, não pela memória. Institucionalmente, você pode, não quer dizer que sempre seja feito isso, mas a memória pode ser usada para justificar o despotismo. E como marketing administrativo, ela sempre vai representar uma visão da gestão. Sempre. Não tem como. Por isso que é melhor que a visão de marketing seja deixada ao cargo da Secretaria de Imprensa, da Secretaria de Comunicação, e não de quem é responsável por manter o ARCOM, né?
de ser responsável por manter os documentos íntegros que atestem o bom funcionamento da sociedade, os direitos e deveres, não de uma dada visão, que é de momento, que é de gestão. No nível institucional, o sucesso da memória necessariamente depende de ocultar a história. Você tem que ocultar a história, você tem que pulverizar os arquivos para que a política de memória funcione. Por isso que uma política de Estado que diga ocorreu tal e tal coisa num campo de concentração, no período chileno, etc., parte necessariamente de destruir os documentos que provem isso. Porque se esses documentos não forem destruídos, essa memória não vai funcionar. Então, necessariamente, oculta-se a história para que a memória institucional possa existir. E o melhor caminho é a pulverização dos arquivos. E ela tem, hoje em dia, bastante complicado, um altíssimo nível de reconstrução do real. É o que a gente chama de pós-verdade. A memória institucional, além de estar vinculada ao juízo de valor daqueles que comandam a organização, ela também tem um problema de ordem psíquica. E com isso eu vou encerrar. Ela sempre é essa reconstrução constante, a tal da anamnese que eu citei. Ela é um processo psíquico e depende, como processo psíquico, da imaginação. O diretor de teatro, Augusto Boal, quando volta do exílio, ele tem uma frase que é fundamental. Isso devia estar em qualquer livro de sociologia ou de história que trabalhe com o termo memória. Ele coloca que, quando ele voltou, ele imaginava uma série de coisas, o meu chinelo, a minha casa, a minha cama, etc. E quando ele vê essas coisas não eram exatamente assim. Ele diz que a memória, como a imaginação, são processos inseparáveis. E você pensa que está lembrando, mas na verdade você não está lembrando, você está imaginando ao pensar que está lembrando. Vou passar a frase do Augusto Boal. Bom, com isso eu encerro, pensando em haver trazido para a discussão a necessidade da gente pensar melhor esse termo memória, que ele é sempre vendido como qualquer coisa que diga respeito ao passado é importante. E quando a gente começa a não querer abandonar o passado, logo a gente está fazendo algo de memória. Isso é verdade, mas tem que pensar como é que a gente pode fazer essa memória, ou pensar talvez que a grande ferramenta não seja fazer a memória, que a grande ferramenta seja não perder o vínculo com o passado. E o mecanismo, a salvaguarda para que esse vínculo do passado não se perca, é manter os arquivos, manter os registros das ações organizados, acessíveis. E acessíveis significa acessíveis para que o gestor possa consultá-los para tomar ações, que a comunidade possa consultá-los para entender, inclusive questionar o nosso próprio passado, de maneiras plurais, de maneiras, inclusive, às vezes contraditórias, né? Muitas vezes historiadores diferentes usam as mesmas fontes e chegam a resultados diferentes. A história é a interpretação, o documento de arquivo é o registro direto dos fatos. Essa é a ferramenta para que a gente não caia no universo da pós-verdade. Voltando à passagem que eu pus aqui do filme do Senhor dos Anéis, é interessante que o livro do Tolkien não traz isso. Isso é do Peter Jackson no filme. Na ausência dos fatos, quando se esquece o que aconteceu, é que entra em cena a memória. Então a gente tem que tomar muito cuidado e estar bastante atento a isso. Eu encerro, deixo aqui o meu agradecimento e deixo na tela tanto a página do grupo de pesquisa quanto um e-mail, né? Estou sempre à disposição. Abraço a todos e mais uma vez obrigado. Bem, agradeço muito ao professor André Porto Ancona Lopes, sua brilhante palestra, muito densa, instigante, que nos faz pensar a respeito do significado da nossa atuação no âmbito da justiça do trabalho, visando a preservação da nossa memória institucional. Não uma memória deformada, não uma memória burocrática, não uma memória
distorcida, ao contrário, como uma memória que reflita o nosso ethos, a nossa identidade, como instituição voltada firmemente à concretização dos direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros e para assegurar, na nossa atuação jurisdicional, o cumprimento efetivo da Constituição Democrática de 1988, tão duramente conquistada pelo povo brasileiro. E, nesse sentido, essa distinção que se faz entre a história e a memória é muito interessante e mostra realmente como é fundamental o desenvolvimento das nossas atividades. E, a propósito, professor, a nossa comissão de documentação, esse é o nome que o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho dá a esse nosso órgão, nós estamos encaminhando uma proposta à presidência do tribunal e também à comissão de regimento interno para alteração do nome para Comissão de Documentação e Memória da Justiça do Trabalho. Eu acho que tem muito a ver com tudo aquilo que o senhor brilhantemente nos trouxe à nossa reflexão. O direito é uma construção social e a justiça do trabalho ela tem procurado corresponder às expectativas da maioria da população brasileira no sentido da concretização dos direitos fundamentais trabalhistas. E essa sua palestra reforça em nós essa convicção e esse nosso compromisso em bem desempenhar essa importante função institucional para proteger a justiça do trabalho dos ataques injustificados que, infelizmente, ela tem sido vítima nos últimos tempos, justamente para resguardar aquela nossa identidade que nos faz cooperar, todos nós, magistrados do trabalho, de primeiro grau, de segundo grau, e nós, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, na efetivação do nosso dever constitucional e legal. Muito obrigado ao senhor pelas palavras e tenha certeza que nós estamos trabalhando no mesmo sentido preconizado pelo senhor. É isso que tenho a dizer e agradeço muito a sua brilhante contribuição para o nosso trabalho de hoje. Eu passo a palavra, então, à nossa mestre de cerimônias e agradeço mais uma vez a participação do professor André Lopes. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Neste momento, faremos uma pausa de 5 minutos e retornaremos logo em seguida para darmos continuidade às atividades.